Livro de Êxodo, capítulo 31. Livro de Êxodo, capítulo 31, versículo 1. Hoje eu vou falar sobre os 7 segredos da prosperidade de Israel. Diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Verso 3. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Quem crê que Deus dá sabedoria para criar coisas, para inovar, renovar, para fazer coisas novas, ter ideias novas, assim como Deus deu a Bezalel? Quem crê na palavra de Deus? Então vou ler o versículo 4, e eu quero que você repita comigo em alto bom som. Vamos lá? Para inventar, criar coisas novas, invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre. Mais uma vez, para inventar invenções. Quem crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu quero sabedoria, eu quero ciência para criar coisas novas, para inventar invenções, ser uma diferença, alguém que ajuda a população, a sociedade com ideias novas, criações. Senhor, meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada boca que te glorifica, a cada pessoa que te adora no campo belo, derrama o teu poder, a tua virtude, o teu Shekinah. E vem com o seu Espírito Santo. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar. Uma coisa certa, é Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá ciência, é Deus quem dá ideias para criar coisas, para inventar invenções. Por que o povo de Israel é um povo muito sábio, muito entendido e criativo? Olha que Israel não é uma grande nação, não. A população judaica, que é a população de Israel, representa apenas 0,2% da população mundial. Uma pequena nação, vamos dizer assim, né? Mundial, 13 milhões há de judeus em todo o mundo, espalhados aí. Cerca de 9 milhões vivem em Israel, né? Apenas 41% de todo esse povo, 9 milhões. Para você ter uma ideia que Israel é tão pequeno, que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro, ele é do mesmo tamanho de Israel, mesmo tamanho de território. Agora, só o estado de São Paulo, a capital de São Paulo, tem cerca de quase 12 milhões de pessoas. Tem mais gente do que tem Israel. Você pegar toda a grande São Paulo, todo o estado, você vai contar, se puder contar, porque quem conta é IBGE, né? Instituto de Pesquisa, já foi contado no ano de 2021, 22, se eu não me engano,
contaram-se cerca de 22 milhões de pessoas só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado muito populoso. Porque não só tem paulista, tem nordestino, tem também estrangeiros, tem várias raças, várias etnias, né? Porque São Paulo, ele recebe todo mundo. São Paulo é um estado que parece um país. E bem maior, tanto em território, quanto em população, do que o próprio país de Israel. Porém, Israel é um país muito visto na sua riqueza, nos seus descendentes, vamos dizer assim, nos judeus que são os judeus ricos, bilionários. A riqueza dos judeus do país de Israel, Israel ocupa a 8ª posição do ranking entre os 25 países mais ricos do mundo. Fizeram uma pesquisa, ele ocupa o 8º lugar. O Brasil, por exemplo, que é um país grande em território quanto em população, o Brasil tem cerca de 217 milhões de pessoas. E o Brasil é rico, a gente sabe disso. Tem minério, a Amazonas, né? Tem vários tipos de remédios ali, é só extrair, pesquisar. Por isso que muitas nações ficam de olhos grandes em cima do nossa Amazônia, né? Que é ali, além de ser uma floresta muito importante, que tem diversidades ali de riquezas, há também água doce. O Brasil é um país muito rico em água doce. Para você ter uma ideia, o Brasil tem mais água doce do que o continente africano e o continente europeu juntos. O Brasil pode ali saciar a sede de todo o continente europeu, de todo o continente africano. O Brasil tem cerca de 13, 14% de toda a água doce do mundo. E você sabe que água é vida, não é verdade? Pode faltar muitas coisas, mas a água não pode faltar. Porque 70% do nosso corpo é água. Você sabe muito bem disso. Quando Deus criou os céus e a terra, eram tudo trevas e água. Deus teve que separar, né? E o Brasil, ele é rico. Mas a gente sabe que o Brasil tem muita corrupção, tem muita divisão, tem muita política. E isso destrói o país. Muita ideologia, muitos pensamentos, muitas ideias. E isso faz com que o Brasil entre numa divergência, uma divisão tão grande como está nos dias de hoje. Israel não. Israel é um país abençoado e um país que profere a fé num único Deus. Os judeus, o judaísmo, a cerimônia do judaísmo é uma cerimônia voltada somente para o único e exclusivo Deus, que é o Deus que nós o servimos, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus dos árabes também, porque os árabes proferem o nome do mesmo Deus, só muda o nome, mas é o mesmo Deus, tem Abraão como pai também, não é verdade? Só que pai de Ismael, não pai de Isaac. Aí fica aquela divergência de religião. O cristianismo também tem como Deus, o único Deus que é o Deus de Israel. E o Brasil, que poderia ser um país muito próspero, ele ocupa a 24ª posição desse ranking dos 25 países mais ricos do mundo. E quer dizer que está lá embaixo. O Brasil, com um país tão grande como este, perder para um país que é tamanho do estado de Sergipe, em riquezas. Por que será? Porque os judeus são tementes a Deus. Os judeus têm segredos que eu vou mostrar para vocês, os segredos que eles têm com Deus. E esses segredos que fizeram mudar a sua vida. Para você ter uma ideia, dos 11% dos bilionários do mundo são judeus. 11%. 20% de todos os prêmios Nobel, quem lembra do prêmio Nobel, que é prêmio de criação? Alguém que criou alguma coisa que é útil para a humanidade, para a sociedade, ou no meio da medicina, no meio da tecnologia, no meio de artes, alguma coisa que provém ali para a sociedade, que traz riqueza à sociedade, que traz utilidade à sociedade. E aí considera como prêmio Nobel. Os israelitas, os judeus, eles ganharam cerca por 20% de todos os prêmios Nobel. Foram dados aos judeus. 2% da população dos Estados Unidos é judeu. 2% daquela população do país mais rico do mundo, né? 50% dos bilionários americanos são judeus. Você está vendo que todo mundo tem sangue judeu? Você também tem sangue judeu.
Você sabia que tem alguns sobrenomes que são ramificações de judeus? O Carvalho, por exemplo, tem alguém que tem o nome Carvalho aqui, sobrenome? É descendência de judeus, só falta prosperar como eles. Judeus também. Carvalho, Oliveira, tem Oliveira? Também. Depois você procura os sobrenomes de brasileiros que são ramificações de judeus. Porque os judeus é um povo antigo, é um povo muito velho. Praticamente o povo primeiro da terra, vamos dizer assim. Então todas essas nações povoaram dos judeus. Tem sangue judeu. Está entendendo? Foi se espalhando e foi ali povoando. Então tem vários sobrenomes que falam que são nomes de judeus, que brasileiros têm. Mas por que os judeus são tão prósperos assim, pastor? E por que os cristãos não são bem assim? Porque tem segredos que os judeus praticam, que os brasileiros não praticam, que os cristãos não praticam. Por exemplo, a descendência dos judeus provém de Abraão. Todos os judeus provêm de Abraão. E qual a diferença dos judeus para os cristãos? Se os dois povos são filhos do mesmo pai. Abraão povoou os judeus, povoou os cristãos também. Nós cristãos somos descendência de Abraão, porque há uma grande diferença. Olha a promessa de Deus aqui a Abraão e para todas as famílias. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, olha o que Deus disse para Abraão. Veja que interessante aqui. Diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Observa, não é o lugar, é Abraão que será uma bênção, tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, em Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A sua está inclusa aqui. A minha também está inclusa aqui. Não diz somente a família de Abraão, diz todas as famílias da terra. Por que a família de Abraão é abençoada? Por que a família de Abraão é próspera? E por que as famílias nossas não estão possuindo o que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu isso a Abraão, todas as famílias da terra, sem exceção alguma. Você precisa tomar posse daquilo que Deus prometeu a Abraão. Abraão povoou essas nações. A família de Abraão, Isaac foi próspero, Jacó foi próspero, Esaú foi próspero. Foram prósperos. Ismael, que era o primeiro filho, entre aspas, não primogenitura, mas o primeiro filho de Abraão foi próspero. Inclusive, o Ismael povoou o mundo árabe. Você não tem visto aqueles árabes que colocam ouro nos carros? Você não tem prestado atenção como que aqueles árabes ostentam de riquezas? Lá no fim do mundo, estão lá no Oriente Médio, mas a riqueza do petróleo vem deles. Eles são donos do petróleo, onde toda a população mundial depende do petróleo. Você está vendo? Coisas que o mundo todo necessita. E isso gera uma grande fortuna. Os árabes, os sheiks, são donos de muitas coisas. Você não tem prestado atenção? Donos de time de futebol, donos de empresas, donos de associações. E são tudo descendência de quem? Os árabes? De Ismael. Filho de quem? De Abraão. Pega os judeus, são prósperos também. Você não vê judeu pobre, você não vê judeu necessitando alguma coisa. E além dos judeus serem abençoados, eles são criativos. Eles criam coisas. Eles constroem. Eles têm inovações, como Deus disse a Bezalel. E o Espírito do Senhor dará a Bezalel sabedoria, ciência, entendimento, conhecimento, para inventar invenções. Criar coisas que o mundo vai depender de tais coisas. E por que, pastor, como descendência de Abraão, não tomemos posse desta palavra? Você é de Abraão. Você é descendência de Abraão. Você quer ver? Abre em Gálatas capítulo 3. Sabe por que você é descendente de Abraão? Porque você tem fé.
Quem tem fé aqui? Eita, muito devagar. Falou de fé. Quem tem fé aqui? Ah, então diga, eu sou de Abraão também. Porque é por meio da fé. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem é da fé aqui? Então você é filho de Abraão. E se é filho, tem que ter herança, tem que ser herdeiro. O que é de Abraão também é nosso. O que é de Israel também é nosso. Porque somos filhos de Abraão. Verso 9. Olha o versículo 9 agora. De sorte que os que são da fé são o quê? Benditos. O que significa bendito? Abençoados com o crente Abraão. Quem é bendito aqui? Quem é abençoado por Deus aqui? Por meio da sua fé, você é abençoado, abençoada. É a palavra, não sou eu, é a palavra que diz. Versículo 29 agora. Como que você torna-se filho de Abraão? Veja só como. Versículo 29 diz: e se sois de Cristo, quem é de Cristo aqui? Eu sou de Cristo. Se sois de Cristo, então sois o quê? Descendência de Abraão, e herdeiros, herdeiro que toma posse da herança do pai, e herdeiros conforme a promessa. Se o pai Abraão é rico, nós também somos, porque somos filhos de Abraão, herdeiros da promessa. Essa é a diferença de judeus para cristãos. Qual é a diferença? Os segredos que os judeus praticam e muitos cristãos não praticam. Sabe qual é o primeiro? Anote aí o primeiro segredo dos judeus. São peritos naquilo que fazem. Toda diligência, todo cuidado, sempre o melhor. Para você ter uma ideia, os judeus tem uma tecnologia que eles criaram, dos smartphones. Eles criaram essa tecnologia. E o mundo todo usa drones, que são os drones que os judeus criaram. Pendrive, quem que não usa pendrive aí? Diz aí, gente. O pendrive está em todo lugar, né? Você vai escrever, você salva no pendrive. Quem tem um pendrive aí? Tecnologia dos judeus. Foram eles que criaram. Eu conheci um judeu, era judeu, mas vivia mais no Brasil do que lá. E ele disse o seguinte, eu não sabia, mas ele me falou. Ele diz, ô Ricardo, eu já fui para Israel várias vezes, eu moro lá, vou lá, venho para cá. E os judeus têm tecnologia de ponta. Israel tem tecnologia de ponta. Por que você acha que os Estados Unidos protege tanto Israel? Como é que os Estados Unidos, uma grande potência, um país mundial, né? Rico, protege um país lá no Oriente Médio, que é do menorzinho, né? Tamanho parece um ovo. País pequeno demais. Tamanho do estado de Sergipe. Né? Um país que está lá no meio do deserto, porque Israel é um país no deserto. Você não vai ver rio em Israel, é difícil. Israel é um país que está num calor muito grande. E por que os Estados Unidos, lá do outro lado do mundo, protege um país também do outro lado do mundo? No Oriente Médio. Aí eu perguntei, por quê? Responda-me. Eu não sei. Ele disse, porque Israel, a tecnologia que vai muitas vezes para os Estados Unidos, veio de Israel. Israel cria, manda para os Estados Unidos, como os Estados Unidos é o país de primeiro mundo, os Estados Unidos distribui para todas as nações. Os Estados Unidos não quer ficar para baixo. Então, os judeus têm ideias, criam coisas. Só que quando eles criam, eles mandam para onde? Para os Estados Unidos. E os Estados Unidos sai como país criativo, mas na verdade foi um judeu que criou. Por isso que os Estados Unidos protege tanto Israel. Para você pegar um mapa de Israel, veja o mapa. Você vai ver que as nações que cercam Israel são nações do Oriente Médio, são nações árabes. São nações de muçulmanos que odeiam Israel. É como se Israel estivesse no lugar de penetra.
Porque você pega o mapa, você só vê Israel de judeus. Os demais, tudo muçulmano. Para você ter uma ideia, Israel e Irã não se bate. Nenhum, né? Um dos países muçulmanos não gosta muito de Israel. É muitas nações como cristãs que gostam de Israel, mas as nações árabes mesmo não gostam de Israel. Você vê aqueles países guerra toda hora, né? Cisjordânia, que é a faixa de Gaza ali, que são palestinos e judeus. É o mesmo povo, mas um povo de Abraão por Ismael e o outro povo de Isaac. Porque Abraão teve 2 filhos no início, Ismael e Isaac. Ismael povoou árabe e Isaac povoou judeus, e cristãos são descendentes de judeus. Por meio de Cristo, a gente sabe, acabei de ler. Então os árabes não gostam de Israel. E Israel está justamente no meio de árabes. Está só Israel ali no meio de árabes. O árabe cerca todas, as nações árabes cercam toda ali Israel e não destrói Israel. Por que que não destrói? Porque além de ter a proteção do país de primeiro mundo, que é Estados Unidos, também tem a mão de Deus sobre eles. Nenhuma nação toca em Israel. Para você ver. Deus colocou Israel ali, ó, no meio do ninho de cobras. O Irã, por exemplo, diz que tem vários mísseis nucleares virados para Israel. Uma vez eu ouvi uma reportagem dessa, que o ministro do Irã disse, é só apertar o botão, nós elimina Israel do mapa. Porque não é uma grande nação, é um país pequeno. E ainda mais no deserto, mas é um país abençoado por Deus. É um país próspero e criativo. Eles são inovadores. Pendrive que você usa, eles inventaram. Depilador elétrico, que é uma coisa que as mulheres usam também. Câmera no carro, foi eles que inventaram. Dessalinização da água do mar, porque água salgada, eles conseguem formar água doce. Eles têm um aparelho que eles criaram, que eles conseguem transformar a água do mar salgada em água doce. E qual é o lema deles? Sempre fazer o melhor. Eles são peritos, especialistas naquilo que fazem. Eles sempre dão o seu melhor. Eles não faz de qualquer jeito, deixa assim mesmo, é uma pessoa que vai comprar, é uma pessoa que vai usar, não é você não. Não, eles querem que sempre seja feito o melhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 22, versículo 29. Eu vou ler aqui, mas eu vou ler na tradução da linguagem de hoje também. Para você tomar posse, você que trabalha, né, com empresa, você que tem a sua própria empresa, ou você que trabalha como funcionário, faça o seu melhor na empresa, porque você estará à vista dos reis, dos melhores. Provérbios 22, versículo 29, olha o que diz. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. O que é isso? Pessoa que é diligente, cuidadosa, atenciosa naquilo que faz, estará trabalhando só para quem tem. Só perante reis, esta pessoa prestará serviço para grandes empresas, para grandes pessoas, porque faz sempre o melhor. Os judeus têm isso em mente, eu vou fazer sempre o melhor, porque Deus vai me colocar diante de pessoas altas, não de baixa sorte. Você não vai fazer serviço para pessoas pequenas, não. Vai fazer serviço para pessoas grandes. Quem crê nisso? Então faça sempre o seu melhor. Vou ler na linguagem de hoje, o mesmo texto. Diz assim, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Você conhece alguém que trabalha bem? Não é assim? A gente quer fazer alguma coisa em casa. Você conhece uma empresa? Ah, conheço. Trabalha bem? É mal falada? Hã? Como é que é? Tem pessoas que vai no Google para ver se tem estrelinhas, não é assim? Geralmente vai lá e diz, ó, comprei dessa empresa, contratei, não gostei. Não é assim que acontece? Por que não gostou? Porque não faz o melhor. Não faz com qualidade. Faz de qualquer maneira. E jamais uma pessoa vai indicar outra a essa empresa, que trabalha de qualquer maneira. Você indicaria uma empresa ruim para alguém? Mas nunca.
Porque se o trabalho foi mal na sua casa, imagina o trabalho na casa dessa pessoa. Ela vai dizer, mas você que me indicou a empresa, eu não sabia. Não é assim? Então, você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Se você conhece, saiba que ele é o melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. Se você conhece o melhor, merece estar trabalhando para reis, para homens, mulheres influentes, pessoas grandes e não pessoas de baixa sorte. Como? Fazendo sempre o seu. Eles são peritos no que fazem. Esse é o segredo dos judeus. São peritos no que fazem. Segundo segredo. Possuem uma cultura empreendedora. Você sabia que os judeus têm em mente cultura empreendedora? Eles querem montar empresas, eles querem formar empresas. Para você ter uma ideia, um empreendedor, ele observa algum problema no mundo. O empreendedor é assim. O que aquela empresa está precisando? Ah, vou inventar isso. Do que aquela empresa está trabalhando, depende do quê? Ah, vou trabalhar com isso. Isso é o quê? Empreendedorismo. É você ver as necessidades daquilo e você imaginar uma solução para aquele problema. É assim que os judeus fazem. O empreendedor é isso. Imagina a solução, executa colocando a ideia em prática. Criei uma ideia, isso vai ser usado. Aquela empresa vai depender disso, então eu vou entrar com a minha empresa. Vou entrar com a minha ideia, vou entrar com isso. E aí a pessoa vai e faz. Vamos lá, te dar alguns exemplos dos judeus, estou dizendo dos judeus. Os segredos dos judeus, de Israel. Algumas coisas que criaram que o mundo todo usa. Quem lembra do mapa? Que era na mão. Você lembra do mapa na mão? Você lembra disso? Que para manusear, encontrar a rua era uma dificuldade. Quem tinha dificuldade aí? Quem trabalhou muito de entrega sabe como que é, né? Pegava aquele mapa enorme desse tamanho aqui, mais de 3.000 folhas, e procurava uma rua, não era assim? Meu Deus, e como não encontrava, dizia, você conhece a rua tal? Você conhece o lugar tal? A pessoa perguntava para outra, não era assim? O caminhoneiro, o motorista, alguém que trabalha assim. Aí os judeus imaginando uma solução, e para deixar de lado esse negócio de mapa, sabe o que eles inventaram? O Waze. Você digita lá, vai onde você quer. Mais simples, mais prático, é ou não é? Quem usa o Waze aí? O mundo todo usa. O mapa, que era aquele livrão, ficou de lado. Agora todo mundo usa tecnologia. E essa tecnologia é de um judeu. Foi ele quem criou. Ele é um empreendedor. Imaginou a solução. Pô, o mundo todo precisa. Então vou aí imaginar uma solução. Imaginou, executou e colocou em prática a ideia. E deu certo. E deu certo. Essa é a questão. Inovação. Além de os judeus criarem o Waze, sabe outra coisa que os judeus criaram também? E que todo mundo, a maioria ou quase todo mundo usa? O carro de aplicativo. O Uber. Quem pega Uber aí? Oh, coisa boa, né? Não precisa entrar num ônibus lotado. Você vai pagar aí o ônibus, você paga pelo menos um Uber que te leva lá, o seu motorista particular. O Uber é o seu chofer. Cadê o seu chofer? Está aqui, ó, vai me levar até lá. Eram os ricos que usavam muito isso, né? Os ricos contratavam motorista, não queria saber dirigir, não. Vai lá, me leva até lugar tal. Assim é o Uber, o nosso chofer, nosso motorista particular. Também foi um judeu que criou. E o mundo todo usa. Onde que não tem Uber? Praticamente a tecnologia está em todo mundo. As pessoas com mais facilidade. Você não precisa enfrentar um ponto lotado de ônibus, um ônibus lotado. Você não precisa ficar horas e horas esperando o ônibus. Você digitou, o seu motorista vem até a sua casa. Te leva até o lugar, depois te traz até o lugar também. Olha que praticidade, né? Que facilidade, que alegria, que momento especial que os judeus criaram para nós, hein? Além disso,
Os judeus criaram o tal de Wix, que é um programa de sites, né? Que divulga comércios, que também criaram como tecnologia, e um tal de Fiverr, que é serviços digitais. Tudo que envolve a área tecnológica, ali tem mão judeu. Ali tem mente judeu, ali tem ideia judeu. Sabe por quê? Deus deu aos judeus sabedoria e ciência, conhecimento, entendimento para criar invenções. Diga: Deus, eu também quero. Diga: Deus, eu quero criar, eu quero inovar, eu quero ideias novas, quero ajudar a sociedade. E você vê que tudo isso é para a ajuda da sociedade. Tudo isso aqui, tudo para a facilidade dos judeus e da sociedade. E para você ter uma ideia, os judeus, eles são fortes na área da medicina. Vai lá nos hospitais que você vê pelos nomes, que tem tudo judeus lá. O Albert Einstein, já ouviu falar dele? Não é qualquer um que entra ali não, gente. Ali é só quem tem. Né, políticos, artistas, famosos, jogadores, empresários, executivos, não é assim? Só eles se cuidam nesses hospitais. E são hospitais de medicina judeu, israelita. São hospitais israelitas, né? Sírio-libanês, samaritano, já diz os nomes tudo. São tudo descendente de Abraão. Olha só a mente desse povo, hein? Até a medicina eles criam remédios, eles têm tratamentos, eles criam máquinas que os hospitais usam, que são invenções dos judeus. Máquinas, para você ter uma ideia. O segundo segredo dos judeus, possui uma cultura empreendedora. Eles imaginam o problema e criam uma solução para a sociedade. Terceiro, isso é muito bom, viu? Que você precisa ter. Terceiro, os judeus possuem mentores. Possuem mentores. O que é um mentor? É um conselheiro. É um orientador. A pessoa que não quer ouvir conselho de ninguém, não quer ouvir orientação de ninguém, essa pessoa não vai muito longe. Os judeus gostam de pessoas que têm ideias, conselheiros, orientadores. Tem gente que não quer ouvir o conselho de ninguém, né? Tem até uma música que canta, que diz aí que se conselho fosse bom, não se dava, não é assim? Vendia, mas conselheiros bons você deve ouvir. Orientadores bons você deve ouvir. Muitos desses estão fazendo palestras. E muitos contam as suas histórias de que estavam lá embaixo e que agora estão no ponto mais alto. Estão em lugares de destaques. Estão ensinando ali coisas, realmente, tem os falsos, tem os verdadeiros, você tem que examinar, né? Estão ensinando orientações, conselhos, estão dando conselhos, ensinando regras, leis, para que a pessoa possa também alcançar o sucesso como esses um dia alcançaram. Então os judeus têm muito isso em mente, que vale a pena ouvir conselhos de pessoas que ensinam. Na Bíblia tinha isso. Davi, por exemplo, ele foi o rei de Israel, mas você sabia que ele tinha um conselheiro? Ele tinha um conselheiro. Sabe o nome dele? Aitofel. Foi o orientador de Davi. Davi pedia conselho para ele. Davi, como rei, pedia conselho para esse homem. Ele era um conselheiro. Além de Davi, Salomão também. Salomão, que era o filho de Davi, ele também teve um conselheiro chamado Zabude, que é sacerdote e conselheiro. Eu não vou abrir os versículos por causa do tempo, mas tem aqui os versículos, tá? Josué também teve o conselheiro. Quem foi o conselheiro de Josué? Quem foi o conselheiro de Josué? Moisés. Moisés que aconselhava Josué. Não é à toa que Moisés colocou as suas mãos sobre Josué. Está lá em Deuteronômio capítulo 31, versículo 23. Eu não vou abrir, mas depois você leia. Colocou as suas mãos sobre Moisés e transferiu daquilo que ele tinha para Josué. Moisés fez isso. E diz a palavra que naquele momento, o Espírito do Senhor encheu Josué de sabedoria. De sabedoria. Então Josué também teve um conselheiro. Teve um orientador que foi o grande Moisés. Foi um grande homem. Eliseu também teve um conselheiro. Quem foi o conselheiro de Eliseu? Elias. Elias foi um orientador de Eliseu.
Os discípulos também tiveram um conselheiro, e por sinal, o melhor conselheiro, o melhor mestre, o melhor orientador. Quem foi ele? Quem é ele? E ele é o seu conselheiro, ele é o Deus forte, o maravilhoso, o conselheiro e o príncipe da paz. Se fizer o que ele manda, terá sucesso, será abençoado. Faça o que ele manda. Esse é o conselheiro. Olha o que diz Provérbios capítulo 15. Versículo 22, como é importante ter conselheiros. Você acha que essas multinacionais, essas empresas que estão em todo o mundo, você acha que é um dono só? Tem conselheiros, tem orientadores. Quando fazem reuniões com grandes conselheiros, que sabem que rumo a empresa tem que tomar. Por isso que a empresa se tornou o que tornou-se hoje. Empresas começaram pequenas e que hoje são potências mundial. É ou não é? Porque teve grandes conselheiros, grandes orientadores. Olha o que diz o Provérbios capítulo 15, versículo 22. Acharam aí? Vou ler em duas traduções. Essa aqui depois eu leio na minha. Onde não há conselho, os projetos saem. Não tiver conselho, não vai firmar o projeto, não vai dar certo o que a pessoa quer fazer. Mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Quanto mais conselheiro tiver, melhor para o seu projeto, que vai ser um sucesso. Capítulo 15, olha só, Provérbios capítulo 15, versículo 22, o mesmo texto, mas na linguagem de hoje. Diz assim: sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Quem quer ter sucesso no projeto? Quem quer ter sucesso naquilo que faz? Precisa de orientadores, conselheiros. A Bíblia nos ensinou isso e nos dias atuais também. Por isso que os judeus recebem muito bem os conselhos, os orientadores de pessoas que cresceram na vida. Quarto segredo. Isso aqui muita gente não gosta, mas os judeus amam. Sabe o que os judeus amam? Aceitam a correção. Olha só, de todas as nações, veja, Israel é o país que mais foi castigado por Deus. Sim ou não? O país que mais foi destruído e levantado. E eles aceitam a correção. Tem muita gente que não gosta de ser chamada a atenção, não. Se ser chamada a atenção, vira briga. Vira inimizade. A pessoa quer continuar no erro, mas não quer ser corrigida. E se você corrige, perdeu a amizade, não é assim? Perdeu a amizade. Os judeus não. Eles gostam de serem chamados a atenção. Eles gostam de serem corrigidos. Se você ler o livro de Provérbios, de capítulo 1 até o último capítulo, você vai ver passagens que falam de correção. E sempre dizia lá, o tolo não aceita a correção, mas o sábio, não é assim? O sábio aceita a correção, o tolo não. Você vai ver muitos versículos, vamos ver agora. Coloca aí, capítulo 15 de Provérbios, versículo 31 ao 32. O que isso significa? Que os judeus são humildes, aceitam a correção. Provérbios capítulo 15, verso 31 ao 32. Os ouvidos que escutam a repreensão, a correção, da vida no meio dos sábios, farão a sua morada. Versículo 32. O que rejeita a correção, olha lá, o ignorante, o insensato. O que rejeita a correção, menospreza a sua alma. Mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Então, se alguém chamar sua atenção, é para o seu melhor. É para o seu bem, porque quer ver você evoluindo, quer ver você crescendo, quer ver você fazendo o melhor, praticando o certo. Por isso que os judeus aceitam. Eles foram forjados por meio da correção. Os judeus cresceram debaixo de correção. A lei, por exemplo, a lei de Deus é uma correção. Eles cresceram debaixo da lei. Até hoje praticam a lei. Até hoje.
Com isto, se tornaram sábios por conta da correção. Ao contrário do povo brasileiro que não gosta de ser... Quem não gosta de ser corrigido? Não gosta. Sai briga. Sai ou não sai, gente? Vou te mostrar mais Provérbios, capítulo 13, versículo 18. Coloca aí Provérbios 13, versículo 18. Olha o que diz sobre a correção. Muito importante. Pobreza e afronta virão aos que rejeitam a correção. Tá vendo? Pobreza, miséria, virão aos que não aceitam a correção. Mas o que guarda a repreensão será o quê? Venerado. Provérbios 10, versículo 17. Como diz o Provérbios, é livro de correção. Quem vai ler Provérbios aí? Provérbios 10, 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção. Mas o que abandona a repreensão, não é assim? A pessoa está errada, mas não quer ser corrigida. Ela vai continuar errada. Ela vai continuar errando. Porque não aceita a correção. Né? Vai continuar no erro. Provérbios capítulo 27, versículo 5 agora. Veja só. Esperamos que os brasileiros gostem de correção. Né? Os cristãos aderem a uma correção. Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. O que é isso? Daquela pessoa que diz, eu não vou falar isso não. Eu gosto tanto dela. Não é assim? Ah, não vou falar isso não, eu gosto tanto dele. Se eu falar vai deixar magoado. Ah, o pastor falou isso, eu não gostei. Vou sair da igreja. Você sabia que tem muita gente que sai da igreja por causa disso? O pastor foi corrigido, não gostei. Corrigiu o obreiro, nunca mais voltou. Corrigiu o levita, não voltou mais. Queria continuar no erro. Não é assim? É melhor a repreensão do que um amor fingido. Um amor encoberto. Tem muitos filhos hoje que dão trabalhos aos pais por conta desse amor e por falta da correção. Os pais não corrigiram, os filhos hoje estão aí, ó, perdidos no mundo. Porque o pai disse, eu não quero magoá-lo. Eu não quero magoá-la. Não, deixa assim. Aí o filho vai crescendo todo torto, não é assim? Vai crescendo toda torta e dá lá na frente dor de cabeça para os pais. Porque faltou a correção. Tem muitos filhos hoje que dão trabalhos para o pai por conta disso. Coloca Provérbios capítulo 15, versículo 10. E olha que os judeus foram puxados as suas orelhas várias vezes. Muitas vezes. Correção molesta há para os que deixam a vereda. E o que aborrece a repreensão, onde leva o erro aí, ó? Não é assim? Leva à morte. Há caminhos que para o homem parecem caminhos direitos, mas o seu final são caminhos de morte. Tem gente que acha que está no caminho certo. Aí quando você vai corrigir, a pessoa não gosta, não aceita. E ela acha que está certa. Aí vai levar à morte. Então os judeus têm em mente a humildade. Eles são humildes e sabem que a correção faz o bem para a saúde. A correção não deixa que esta pessoa peque, não deixa que essa pessoa morra no seu erro. Quinto segredo dos judeus. Isso é forte, hein? Possui um bom nome. Os judeus preservam o seu nome, zelam pelo seu nome. Você também tem que ter isso. Você tem que preservar o seu nome, zelar pela sua descendência. E o que é isto? Prezam pela integridade. A reputação de uma pessoa, ela vai na frente. Pode ser uma reunião, hoje vai ter reunião com fulano tal. Opa, já a pessoa nem está presente, mas já sabe que o nome chegou primeiro. E não é assim? Organiza toda aquela reunião, faz todo aquele trabalho maravilhoso, porque a pessoa que está vindo tem um bom nome. Tem um bom nome. Tem pessoas que têm mau nome aí. Você pode pegar um exemplo. A pessoa, quando tem um bom nome, presta atenção, quando tem um bom nome, e alguém monta uma armadilha, ou para denigrir a imagem da pessoa, para destruir a reputação da pessoa, a pessoa que vai falar dela vai dizer, não, eu não acredito que ela fez isso não. Não, porque ela nunca cometeu isso. Ele nunca cometeu isso.
Ainda que a pessoa minta ou faça alguma sacanagem para destruir a reputação da pessoa. Não, aquela pessoa anda direito. Então, por causa do quê? Do nome. A pessoa que tem um bom nome, uma boa reputação, ela pode ser, alguém pode se levantar contra ela, mentir, que a pessoa que ouvir não vai acreditar. Porque vai dizer, eu conheço aquela pessoa, jamais ela faria isso. Então vamos investigar os fatos. Vamos investigar antes de acusá-lo. Agora, uma pessoa que tem má reputação, a pessoa pode mentir, que quando chegar diz, aquela ali eu não espero nada, aquela ali é daquele jeito. Aquele ali é assim mesmo. Pode ser uma mentira que cai como uma verdade. Cai ou não cai? Por causa do quê? Da má fama que a pessoa tem. A pessoa pode não ter cometido tal coisa, mas se alguém inventar alguma coisa, todo mundo vai acreditar, porque sabe da reputação da pessoa. Sabe da integridade da pessoa, da índole dela. Então todo mundo vai acreditar naquilo, mesmo sendo mentira. Agora vai mentir a um nome de uma pessoa que anda em integridade, a pessoa não vai acreditar, por causa da sua boa reputação. Quando os discípulos, os apóstolos chamaram para levantar-se diáconos da igreja primitiva, disseram o seguinte, vai lá no meio do povo, separe 7 homens para serem diáconos, e você vai exigir deles o Espírito Santo, ou seja, cheio de sabedoria, cheio de fé, e ter boa reputação. Os apóstolos disseram bem claro, deixem, consagre, separe pessoas que tenham boa reputação. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 4, se eu não me engano, boa reputação. Então os judeus têm em mente, eu tenho que preservar o meu nome. Eu tenho que ter boa reputação do meu nome. Meu nome não pode ser jogado no lixo assim não. Meu nome tem que ser honrado, meu nome tem que ser visto. Os judeus fazem isso, meu nome não pode estar em escândalo nenhum não. Não pode estar envolvido em nada que é escândalo. Para você ter uma ideia, a pessoa que tem um bom nome, ela, quando faz um comercial, ela vende. Vende ou não vende? Ela influencia, a pessoa que tem um bom nome influencia. E se ela vai a certo lugar, o local lota. É ou não é? Chama alguma pessoa que tem um bom nome, que todo mundo conhece, diz, vai estar lá na igreja, fulano tal, enche a igreja. Enche ou não enche? Por causa do quê? Do bom nome. Agora, deixa essa pessoa se escandalizar para você ver. Fulano vai estar lá. Eu vou ver aquele homem nada. Eu vou ver aquela mulher nada. Não é assim? Então, os judeus preservam pelo seu bom nome. Provérbios capítulo 22, versículo 1. Olha o que diz aqui, Provérbios 22, verso 1. Está aqui o bom nome. Isso é bíblico, tá? Diz assim, mas digno de ser escolhido é o bom nome, do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Mas digno de ser escolhido é o bom nome, do que as muitas riquezas. Você está vendo? O bom nome abre portas, faz com que você seja abençoado, honrado por onde você passar. Conserve o seu nome, conserve a sua descendência, o seu sobrenome, porque os judeus, este é o segredo para ter a prosperidade. O bom nome. Podem aplaudir o Senhor? Sexto segredo. Esse aqui é forte. Os judeus guardam dinheiro. Quem não guarda dinheiro aí, hein? Já diz o ditado, quem guarda tem. Não diz o ditado? Tem pessoa que gasta mais do que recebe. Por isso que não sai do vermelho. O cartão está sempre estourado. Ganha X e quer comprar um negócio 3 vezes o valor do salário. Não tem como. Os judeus, eles guardam dinheiro para multiplicar. O dinheiro trabalha para eles. Os judeus assim, o dinheiro trabalha para eles. Ele guarda dinheiro. Para que ele guarda o dinheiro, pastor? Porque eles esperam uma oportunidade para investir. Você com dinheiro, você consegue comprar coisas à vista e com menor preço, é ou não é? Vai lá numa loja para você ver, vê um produto lá que está 10 vezes sem juros tanto. Ou alguma coisa que está tanto. Aí diz, eu pago à vista aí, quanto você faz? O vendedor quer vender na hora, que ele quer o dinheiro.
Então, quando você guarda dinheiro, você tem oportunidades para investir. Surge alguma coisa que a pessoa diz, eu vou desfazer disso, eu tenho que viajar, tenho que ir embora. Aí a pessoa pega um negócio que custa tanto, vende pela metade no valor X. Você vai pagar à vista? Então vou te dar um desconto. Não é assim? Você vai pagar no dinheiro? Então você vai ter um desconto. Você pode ver, a pessoa que paga à vista tem desconto. Então os judeus guardam o dinheiro para quê, pastor? Porque quem tem dinheiro guardado tem paz financeira. Não entra em guerra. Sabe que o dinheiro a tudo responde, a tudo compra. Se quer que sobra, né? Tem que guardar. Se quer prosperar financeiro, tem que reservar dinheiro. Tem que guardar. Mas tem gente que torra o dinheiro. A pessoa recebe o salário, sai comprando tudo. Sai gastando tudo. E não devolve nem o dízimo, viu? Não devolve nem a oferta. Você quer ver aqui o que diz sobre essas pessoas? Coloque Provérbios capítulo 21, versículo 20. Vou ler em duas traduções, porque a NTLH é mais fácil de entender, né? Vai dizer aqui, capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Veja na tradução da linguagem de hoje como que é forte. O homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato, o sensato é que tem juízo. O insensato é que não tem juízo, que gasta, não pensa em nada, né? O insensato não, porque gasta tudo o que ganha. O pessoal vai lá e compra um iPhone de 13. iPhone 13. Gasta 12 mil reais no iPhone, parcela não sei quantas vezes. Todo R$ 1.000 é para aquele iPhone. Você compra um smartphone e faz a mesma coisa. É ou não é? Não, mas eu quero. Tá vendo? Vou te dizer uma coisa para você, isso é real. Coloca R$ 1.000 na mão de um rico, de uma pessoa que investe. Essa pessoa vai fazer de R$ 1.000 10. Coloca R$ 1.000 na mão de um pobre, vai lá na loja e compra um tênis de 1.200 e parcela 200 no cartão. Faz isso. É ou não é? Coloca R$ 1.000 na mão de um pobre, simples. Vai lá na loja, compra um tênis de 1.200 e diz, pode parcelar 200 no cartão? Ainda parcela 200 no cartão. Coloca R$ 1.000 no homem sábio, ele investe e faz de 1.000 10. É ou não é? Porque guarda. Quem guarda, tem. Mas quem gasta, tá lá, não tem. Este é o segredo dos judeus. Eles guardam, porque o dinheiro a tudo corresponde. Abre Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Eu estou já encerrando. Estou no 6º, falta só o 7º. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19. Vou ler em duas traduções, tá? Está ali, Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida. E por tudo o dinheiro, quando você tem, tudo responde. O dinheiro por tudo responde. Por isso que tem que guardar dinheiro. Sabe que um judeu falou para um empregado dele? O rapaz é judeu. É judeu. Um amigo meu lá de uma outra igreja foi pedir dinheiro emprestado para o patrão. Falou, patrão, você pode me emprestar um dinheiro? Aí o patrão olhou e disse, mas cadê seu dinheiro? Cadê o teu salário? Não tem, esse mês tem que pagar a dívida. Também você está gastando mais do que ganha? Por que você não... você ganha 1.000, gasta 900 e guarda 100. Gasta 900 e guarda 100. Mas você ganha 1.000 e gasta 1.500. O patrão falou para ele. Aí falou que o patrão é judeu. É o dono da empresa. Mas disse que o homem é assim, a mão fechada. Diz, pastor, o homem tem dinheiro, mas come pão com banana. Bicho assim, Se a pessoa quer almoçar lá fora, não, vou almoçar em casa, vou pagar 30 conto no restaurante. Em casa eu como por 10. É ou não é? Eu vou comprar um tênis. Não, eu vou comprar outro tênis. O tênis que usa é o mesmo que eu vou comprar por 1.500. Compra um tênis de 200, 300. Porque guarda, gente. Quem guarda, tem. E quando você guarda, vai surgir a oportunidade de você comprar uma coisa boa, que lá na frente vai valer mais, e vai te dar por o dinheiro a metade do valor. Pela metade do valor em dinheiro, você vai comprar um negócio. Ao invés de você parcelar lá, pagar 3 vezes o negócio. 3 vezes.
E no dinheiro você paga uma vez só. Não é assim que acontece? Então quem guarda, quem está guardando aí? Abri lá o colchão, tá cheio de nota de 100 lá debaixo do colchão. Cheio de nota de 100, de 200. E o último segredo, esse é muito forte também. Os judeus prezam a união entre os seus. Eles prezam, estão ali unidos um ao outro, né? Amam a família. Os judeus têm esse vínculo. Porque desde Abraão, os tempos atuais, os judeus passaram por diversas situações difíceis. Destruiu a nação e eles se ajuntavam. Destruiu a nação e eles se ajuntavam. Aí eles criaram esse vínculo de união muito forte. Se adaptaram em várias situações difíceis e fizeram com que eles fossem mais fortes ainda. Então os judeus preservam a união, ajudam uns aos outros. Se coloque de pé para você tomar posse dessa palavra agora. Salmo 133. Já diz tudo, né? É o nosso café da manhã. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. Este é o 7º segredo. Preservam a união, preservam a família, preservam a união entre os seus. Quando você tem isso em mente, com certeza você prosperará. Pode aplaudir o Senhor. Você prosperará. Quem quer prosperar? Pratique os segredos que os judeus praticam. Amém? Pastor, eu já pratico esse segredo. Quem já pratica aí? Que Deus te abençoe. Pastor, eu não pratiquei ainda, mas agora eu vou colocar em prática, hein? O Senhor me deu aí a recomendação, vou colocar em prática. Então começa a anotar aí. Já anotaram os segredos? Será que anotaram mesmo? Amém, gente? Pastor, eu quero ser filho de Abraão. Como é que faz para ser filho de Abraão? Tem que receber Jesus. Filho de Abraão por meio de